Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Ardmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like cheio de Jesus. Por quê? Porque nós estamos lendo Jesus e as mulheres. O que ele pensa de nós? De Sharon James. Capítulo 13. Deus chama as mulheres ao centro do palco. Lembro-me ainda do dia em que Deus começou a molhar a sua pena no tinteiro para escrever um novo capítulo de minha vida. Eu havia passado anos dirigindo estudos bíblicos na igreja em que congregava, trabalhando como conselheira voluntária num centro de atendimento a grávidas e ajudando meu marido em seu escritório. Eu dei tudo de mim, corpo e alma, para ser uma mãe de verdade para meu filho, Steven, e uma esposa para meu marido, Steve. Deus, porém, começou a agitar o meu coração. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus parecia dizer: ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Foi uma grande agitação. É o melhor que posso dizer para descrever aquilo. Mas eu só conhecia a primeira linha do capítulo. Demoraria um pouco para que as palavras começassem a encher as páginas. Depois de um ano buscando a Deus e orando, ele começou a dar-me alguns vislumbres. Ele estava me transferindo de um ministério local para uma esfera muito mais ampla, a fim de edificar o seu reino. E eu não tinha certeza se queria ir. Eu nunca pensei em estar no ministério. Apenas dirigia estudos bíblicos e o escrevia de vez em quando. Deus, porém, estava me conduzindo a uma nova direção, e muitas perguntas começaram a girar em minha mente. Em minha cabeça também girava grande parte das perguntas que vimos Jean formular no capítulo 1 deste livro. Como Deus se sente a respeito das mulheres no ministério? Eu olhava ao redor e via homens na função de líderes. Mas onde eu me encaixava? Onde as mulheres se encaixavam? O que Deus deseja que as mulheres façam para edificar o seu reino? Para começar, o que é ministério? Como Deus se sente a respeito das mulheres em geral? Eu comecei, portanto, uma jornada de 15 anos com Deus para obter respostas a essas perguntas. E, sinceramente, pensei que o assunto fosse somente entre Deus e mim. Eu não queria que outras pessoas me fornecessem as respostas. Aquilo era muito pessoal. Deus, contudo, ele tinha outros planos. E agora você está segurando este livro. Para dizer a verdade, eu receava escrevê-lo. E a ideia de falar de funções, responsabilidades e relacionamento das mulheres era o mesmo que mexer num vespeiro de opiniões ferrenhas. No decorrer dos anos, eu fiz muitas perguntas, li muitas interpretações e opiniões de teólogos respeitáveis e eu pesquisei mais palavras em gregos e hebraico das escrituras do que eu imaginava existir. Mas eu continuei a estudar o ministério, os milagres e as mensagens de Jesus. Às vezes, nós, humanos, podemos transmitir uma mensagem simples, mas a complicamos. Eu sei que algumas pessoas lerão as páginas deste livro e dirão: sim, mas. Vamos percorrer as ruas empoeiradas com Jesus, ouvir suas palavras, observar as suas ações e sentir as batidas de seu coração. Deus falou duas vezes a Jesus de modo audível nos evangelhos. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Mateus 3, versículo 17. E de novo, na transfiguração, Deus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. E completou: ouçam-no. Por isso, eu tenho tentado fazer exatamente isso, ouvi-lo. Vem do Pai por intermédio do Filho. Vamos voltar ao ponto que iniciamos no capítulo 1. Durante uma de suas últimas conversas com Jesus, Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jó 14, versículo 8. Aparentemente frustrado, Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer,
mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim, ele está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. O autor de Hebreus, ele descreve Jesus como a expressão exata do ser divino. A palavra original grega para expressão exata, charakter, descreve a marca impressa por uma tinta ou por uma moeda. Por exemplo, se você pegar uma moeda e pressioná-la na cera, você terá uma representação exata. Portanto, quando vemos Jesus, vemos Deus. No caminho de volta para casa, depois de comemorar a Páscoa dos judeus, Maria e José notaram que o seu filho de 12 anos ele não estava na caravana. E depois de 3 dias de buscas, encontraram Jesus sentado entre os mestres do templo, ouvindo e fazendo perguntas. Quando Maria perguntou por que ele ficara para trás, Jesus respondeu: Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? 21 anos depois, Jesus deu o último suspiro dizendo estas palavras: Está consumado. Nos anos que separam essas duas declarações, Jesus cuidou dos assuntos de seu Pai, restaurando a humanidade destruída em todos os aspectos, restaurando inclusive as mulheres. Portanto, sabemos o que Deus pensa das mulheres? Eu creio que sim. Precisamos apenas olhar para as palavras e as ações de seu Filho. Deus confirmou repetidas vezes o seu amor por suas filhas por intermédio de Jesus. Vemos no Novo Testamento inteiro que Jesus veio com a missão de restaurar a humanidade pecadora em todos os sentidos da palavra. E parte deste processo redentor incluía libertar as mulheres da opressão imposta pela cultura que as mantinha presas e a impedia de cumprir o plano original de Deus como portadoras de sua imagem. Jesus veio para restaurar as mulheres e colocá-las no lugar de dignidade a que pertenciam, como a metade de um todo, como co-herdeiras e colaboradoras da mesma forma que os homens. A atitude contracultural de Jesus em relação às mulheres bateu de frente com uma sociedade patriarcal que as considerava inferiores aos homens em todos os aspectos. Jesus, ele foi um reformador radical que mostrou ao mundo o que Deus pensa das mulheres. Conforme vimos, Jesus ele desprezou os tabus culturais e associou-se às mulheres livre e abertamente. Ele conversou com elas em plena luz do dia, apesar da desaprovação dos discípulos. Elogiou a unção de adoração feita pela mulher pecadora, embora o líder religioso tivesse considerado o ato escandaloso. Ele chamou a mulher encurvada à frente, a área do templo reservada aos homens, embora o dirigente da sinagoga considerasse inapropriado. O tratamento de Jesus a elas, mulheres, foi sempre solícito e protetor, como se ele estivesse assumindo a responsabilidade sobre elas depois de uma longa história de depreciação e compensando isso com uma dose transbordante de amor divino. Previsivelmente, Jesus ele viu as mulheres que passavam despercebidas a pequenas sombras cinzentas que se tornavam invisíveis para misturar-se ao pano de fundo em todos os lugares, as sofredoras insignificantes e silenciosas que pensam em si mesmas como seres negligenciados, cujo destino era permanecer às margens da vida. Jesus as viu, identificou as suas necessidades e, num movimento gloriosamente brusco, colocou-as no centro do palco, no drama da redenção, com o holofote da eternidade focado sobre elas, enquanto as imortalizava na história sagrada. Da mesma forma que derrubou as mesas dos cambistas no templo, Jesus derrubou a exploração e os maus tratos infligidos às mulheres.
Ele revogou as visões tacanhas de uma sociedade que mantinha as mulheres escondidas na tessitura da vida e misturadas invisivelmente ao pano de fundo. Além de aceitá-las como eram, ele as desafiou a querer ser mais. Apesar de não ter dado instruções explícitas sobre as funções específicas dos homens e das mulheres, ele ensinou por meio do exemplo. Jesus falou com as mulheres, misturou-se com elas, ministrou com elas e as ensinou, exatamente como fez com seus seguidores do sexo masculino. Não limitou suas ilustrações pedagógicas às experiências masculinas, mas esclareceu também seus princípios como exemplos da vida das mulheres. Comparou a alegria de Deus por uma alma perdida que se arrepende com a alegria de uma mulher que encontra uma moeda perdida. Ele ensinou a persistência de orar ao compará-la com uma mulher determinada que bate à porta do vizinho. Comparou o céu ao fermento que uma mulher mistura a uma grande quantidade de farinha para a massa crescer. Enquanto dedicamos tempo para conhecer as protagonistas do Novo Testamento, vimos como Jesus fez o holofote brilhar sobre determinadas mulheres para destacar uma vida exemplar, uma doação graciosa, uma fé corajosa e uma adoração cativante, uma fé perspicaz, qualidades de caráter que ele ressaltou por intermédio das mulheres que cruzaram seu caminho. A atitude e as ações de Jesus em relação às mulheres contrastam visivelmente com as dos líderes religiosos de sua época. Enquanto os fariseus evitavam as mulheres, Jesus associou-se a elas livremente e conversou em público com elas. Ele tocou na mulher impura que sofria de hemorragia. Ensinou uma aluna com sede de aprender numa classe repleta de homens. Encorajou Marta a tomar parte na sala de aula. Foi amigo das irmãs que moravam em Betânia. Conversou com a samaritana sedenta à beira do poço. Revelou a sua verdadeira identidade a uma mulher divorciada 5 vezes. Acolheu a pecadora que o adorou. Tirou das sombras a mulher encurvada. Convidou Maria Madalena para fazer parte de seu grupo de ministério. Defendeu o gesto de Maria de Betânia quando esta o ungiu com perfume. Elogiou a fé professada pela mãe, Ciro Fenícia. Aplaudiu a oferta da viúva. Encarregou Maria Madalena de ir contar aos discípulos que ele ressuscitara. Jesus ensinou em lugares onde as mulheres estariam presentes, na encosta de um monte, nas ruas, no mercado, à beira de um rio, ao lado de um poço e na área do templo reservada às mulheres. A sua conversa mais longa registrada no Novo Testamento foi com uma mulher. E conforme vimos na vida de várias protagonistas do Novo Testamento, as mulheres elas estiveram entre alguns de seus melhores alunos e discípulos. E qual foi a primeira palavra de Jesus depois de sua ressurreição? Mulher. Jesus ele dispôs-se a arriscar a sua reputação para salvar a das mulheres. Ele dispôs-se a irritar os líderes religiosos para libertá-los de séculos de tradição de religião opressiva. Ele libertou-as de enfermidades e das trevas espirituais. Achegou-se às mulheres temerosas e esquecidas e transformou-as em pessoas fervorosas que serão lembradas para sempre. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Mateus 26, versículo 13. Jesus viu as mulheres como portadoras da imagem de Deus, pessoas a quem ele viera salvar e depois enviar. Libertou-as de passados dolorosos e libertou-as para cumprir os planos que tinha para elas. Ele não fez nenhuma distinção entre homem e mulher, casado ou solteiro, velho ou moço. Ele simplesmente identificou as pessoas de acordo com seu relacionamento com Deus ou nenhum relacionamento com ele. Quando a situação exigiu ação, as mulheres elas foram beneficiadas. E a mulher com um frasco de alabastro entendeu que não importa o que os outros pensem de nós, Jesus merece nossa adoração.
A mulher à beira do poço entendeu que, por mais despedaçada que nossa vida esteja, Jesus é o Messias tão aguardado que faz novas todas as coisas. Maria de Betânia, ela entendeu que, apesar das expectativas dos outros para a nossa vida, passar um tempo com Jesus é a escolha mais preciosa que podemos fazer. Marta entendeu que, apesar da tragédia das circunstâncias atuais, Jesus é o Filho de Deus que tem poder sobre a vida e a morte. Essas mulheres, elas entenderam a verdadeira identidade de Jesus, algo que seus seguidores mais próximos não entenderam. As mulheres foram as únicas que ofereceram energia espiritual com a sua presença e andaram com Jesus até o fim, mesmo correndo risco pessoal. Jesus saiu das águas do batismo para apagar os limites que mantinham as mulheres fora da vida religiosa em geral. De Maria de Nazaré a Maria Madalena, Deus usou as mulheres para realizar os seus propósitos divinos. E essas guerreiras deram um passo à frente. Corajosas, falaram em alta voz. Comprometidas com a fé, deram as mãos. Aceitando a liberdade no Salvador. Aquilo que Jesus fez para elevar a condição das mulheres não foi copiado por nenhuma outra religião do mundo. Até hoje, nos países do Oriente Médio, as mulheres elas costumam ficar escondidas dentro de burcas e chadores. Elas andam com o rosto coberto e não têm identidade. Veja os noticiários e observe os tumultos nas ruas desses países. Veja as ruas durante as horas mais agitadas do dia. Não há nenhuma mulher. Muitos críticos dizem que as mulheres elas foram reprimidas e oprimidas na igreja porque o cristianismo ele incentivava a dominação masculina. Embora isso de fato tenha acontecido em alguns casos, não podemos pôr a culpa em Jesus. Ele honrou e respeitou as mulheres em todos os aspectos. Libertou-as das correntes de uma cultura opressiva que as mantinha escondidas nos cantos e nas frestas da sociedade e chamou-as ao centro do palco para serem as protagonistas no plano redentor de Deus. Chamou-as do esconderijo e legitimou-as como filhas de Abraão. As suas ações repercutiram as palavras de Deus na criação. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, versículo 18. E o pastor Erwin Lutzer, da Moody Bible Church, e sua esposa Rebecca escreveram: Jesus confirmou e ratificou as mulheres como parceiras equivalentes na família de Deus, que ele veio instituir. Proclamou liberdade às cativas. Ele fez isso, em parte, ao contrariar o debilitante preconceito cultural contra as mulheres. Jesus criou claramente uma nova família de irmãos e irmãs que compartilhavam o mesmo Pai Celestial. Assim como membros da nova família, as mulheres devem ter igualdade quanto ao privilégio espiritual. Eu sinto-me fascinada pelas palavras de liberdade que Jesus proferiu às mulheres que passamos a conhecer. Mulher, você está livre da sua doença. Jesus disse à mulher encurvada. Filha, a sua fé a curou. Jesus garantiu a que padecia de hemorragia. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ele disse a que fora surpreendida em adultério. Em todo o Novo Testamento, vemos Jesus escancarando portas de prisões para libertar as mulheres valentes. Ah, que possamos fazer o mesmo. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, encontrando significado no propósito divino. Jesus é a prova de que Deus nos ama. O chamado sublime de uma mulher como portadora da imagem de Deus restitui a sua importância independentemente do que houve de errado em sua vida ou até que ponto se perdeu. Nos momentos em que passamos juntas, conhecemos várias mulheres que tiveram a vida impactada por Jesus. Conhecemos uma mãe, duas irmãs e uma menina. Conhecemos mulheres solteiras, mulheres casadas e mulheres divorciadas. Conhecemos mulheres que cometeram erros e mulheres que foram maltratadas e violentadas por outras pessoas. Conhecemos mulheres que foram espancadas pela vida e não tinham mais esperança até encontrarem Jesus. Espero que você tenha visto um pouco de si mesma em cada uma dessas mulheres. Eu oro para que você tenha escrito seu nome no roteiro, porque, veja bem, a história delas é a sua história
O sofrimento delas é o seu sofrimento. A esperança delas é a sua esperança. A vitória delas é a sua vitória. É Jesus. Ele é o foco de cada história, o herói que nos faz perder o fôlego com seu amor incrível. Vimos Jesus fazer uma pausa no meio de um dia atarefado para acudir a mulher que sofria de hemorragia. Parar o que estava ensinando para levantar o queixo de uma mulher encurvada. Andar quilômetros para libertar uma menina de um espírito maligno e aguardar pacientemente sob o sol escaldante a chegada da samaritana. Qual é o Deus que faz isso? O Deus que ama suas filhas. E como as mulheres reagiram ao chamado de Jesus para ocupar o centro do palco? Maria de Nazaré deu um passo para aceitar o seu chamado. Maria Madalena inscreveu-se para fazer parte do ministério de Jesus. A mulher que sofrera de hemorragia crônica, ela levantou a voz para contar a sua cura milagrosa. A mulher outrora vazia à beira do poço abasteceu-se para evangelizar uma cidade inteira. A dona do frasco alabastro abriu o coração para adorar. Maria de Betânia apresentou-se diante da classe. Marta esforçou-se para ser a líder da classe. A mulher encurvada atravessou o templo para ser curada. A mãe Ciro-Fenícia foi escorada por sua fé firme. A viúva deu tudo que possuía como exemplo de generosidade sacrificial. As histórias dessas protagonistas mostram-nos que, na família de Deus, as mulheres também são importantes. Elas foram mulheres firmes na fé, defendidas por Jesus para sair das sombras e assumir o seu lugar entre os modificadores do mundo de sua época. Aonde vamos a partir daqui? Deus sempre tem uma obra importante para realizarmos no reino. Paulo diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Não fomos criadas para ser meras figurantes ou objetos decorativos, mas protagonistas que trabalham entre irmãs para impactar o mundo para Cristo. Toda menina precisa crescer sabendo que tem valor, que foi feita à imagem de Deus. Toda menina precisa crescer com a expectativa de querer que o seu potencial concedido por Deus seja liberado. Essas mulheres, elas não deram um aperitivo, um vislumbre. Maria Madalena é apenas um exemplo. Ela não fez pressão para ocupar a posição de liderança. Não discutiu a respeito dos direitos femininos. Ela contentou-se com sua posição humilde no grupo do ministério de Jesus, fazendo o que fosse necessário, dando apoio financeiro com os próprios recursos, cuidando do corpo crucificado de Jesus. Jesus, porém, ele tinha um chamado diferente para Maria Madalena, um chamado que ela certamente não escolheu e nem pretendia. Ele a chamou ao centro do palco e deu-lhe o papel de protagonista para anunciar a notícia mais importante na história da humanidade. Ela foi a apóstola dos apóstolos, comissionada pelo próprio Jesus. Após a ascensão de Jesus, os homens e as mulheres aguardaram em Jerusalém a chegada prometida do Espírito Santo. E no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu como um vento muito forte e com línguas de fogo, Pedro levantou-se e explicou aos espectadores curiosos o que estava ocorrendo. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Atos 2, versículo 16, 18. Pedro, ele explicou ao povo o que Jesus lhe mostrara o tempo todo. A graça, o amor e o poder de Deus estendem-se a todos os povos, sem levar em conta a posição social ou raça, gênero ou geração. Filhos e filhas, jovens e velhos, homens e mulheres. Posteriormente, Paulo escreveu: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus.
Aonde vamos a partir daqui? Você e Deus decidirão a resposta. No entanto, se Deus a chamar no centro do palco para cumprir o seu propósito para esta geração, eu oro para que você aceite esse papel que lhe tomará a vida inteira. E quem sabe, talvez, você esteja segurando este livro nas mãos e sendo desafiada a cumprir os propósitos de Deus para um tempo como este.